Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. A gente sempre lembra, né, dos trabalhos, alguns trabalhos que a casa faz, né, que costumamos fazer, tem os trabalhos sociais que a casa faz. Né, então é muito importante a gente saber também, né, um pouquinho disso. Né, a gente tem um trabalho de cesta básica, né, que é feito, né, todo mês, segundo sábado de cada mês. Tá? Temos também o trabalho das entregas dos lanches nas ruas. Né, que é todo sábado, então quem tiver o interesse de um dia participar, né, passar no plantão, participar desses trabalhos é super interessante, super importante no nosso refazimento, pode ter certeza que nos ajuda muito. Tá? Também tem o trabalho de sexta-feira, que é um trabalho importante de dependência química, então quem tiver, né, essa dificuldade, ou mesmo algum irmão que estiver passando por essa necessidade também, toda sexta-feira começa às 8 horas aqui na casa. Tá bom? Tá? A gente sempre lembra, né, desses trabalhos, né, porque isso nos faz muito bem, né, ajuda, a caridade, essa procura que a gente busca nas palestras e também o trabalho. Isso é muito importante. E também quem quiser conversar um pouquinho, né, chegar meia hora antes sempre das palestras, tem um plantão de atendimento, né, conversar um pouco sobre, né, mesmo saber como funciona a casa, como funciona, né, os passes, que tipo de passe que a gente recebe, né, e contar um pouquinho do que a gente está sentindo para poder aliviar um pouco aí nosso coração, tá bem? Tá? E quem quiser saber das palestras, os dias, tem sempre pregado ali fora os horários, os dias das palestras, também falando sobre os trabalhos, tem internet também, tá bem? Então a gente, como sempre fazemos, uma oração antes de iniciar esse trabalho, e mais esse dia de hoje. A gente agradece a Deus, né, a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos presentes, né, esse esforço que todos fazem, né, então isso quer dizer que todos aqui estão buscando, né, buscando o seu melhor, buscando o melhor para os seus lares, para as suas famílias, buscando o melhor para o nosso crescimento. Então o plano espiritual fica muito feliz e contente que a gente possa estar de coração aberto para receber essas inspirações, escutando, né, que a gente possa escutar com clareza, né, as palavras que serão ditas hoje, que isso possa nos fortalecer, nos amparar, nos consolar, para que durante a semana, de cabeça erguida, consigamos vencer todas as dificuldades que temos. Então a gente agradece a Deus a vida e mais um dia. Obrigado, Pai, graças a Deus. Vou chamar o Caetano para conversar com a gente aqui hoje. Vamos lá, né? Isso aí, Caetano. Seja bem-vindo. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa do Caminho, que a paz do Senhor Jesus seja em vossos corações e que a alegria também esteja conosco, né? Por quê? Nós devemos estar alegres? Porque nós estamos aqui dedicando um espaço da nossa vida encarnada para cuidar do nosso espírito, né? Isso é importante. Muita gente não dá importância para isso. Acho que isso não é necessário, mas é de extrema necessidade, porque nós já estamos nos reconhecendo como espíritos imortais que somos. E nós temos que dar essa atenção. Pelo menos um dia na semana, separar essa horinha para refletir sobre essa nossa condição, a condição de espíritos imortais. E por que é importante isso? Porque nessa nossa luta do dia a dia, nessa nossa loucura da busca, do sucesso, de conseguir todas as coisas que nós precisamos para sustentar a vida na matéria, nós esquecemos. Nós esquecemos que somos filhos de Deus. Nós esquecemos que somos partículas divinas. E a hora que a gente esquece disso, a gente não percebe, mas começa a adoecer, né? Às vezes não fisicamente, porque não aparece assim ostensivo no corpo, mas emocionalmente. Ficamos tristes, meio desanimados, né? Perdemos a confiança, começamos a perder a fé, né? E aí a gente avança para estados mentais depressivos. Percebe como é que a coisa vai avançando? E aí lá na frente aparece no corpo físico, né? Aí a gente vê a doença aparecer. Mas quando ela aparece no corpo físico, ela já se instalou em nós há muito tempo. Há muito tempo. Porque a gente se esqueceu o que é partículas divinas, espíritos imortais. E é por isso que esse exercício, aqui, semanalmente, a Casa do Caminho faz questão de ter, assim, atividade todos os dias, ela está aberta, porque é uma Casa do Caminho, né? Como a antiga Casa de Pedro, né? Quando Jesus esteve com os apóstolos e ele teve que ir embora, né?
os apóstolos fundaram a Casa do Caminho, lá no Oriente Médio. Né? E a proposta é justamente essa, dar assistência àqueles necessitados, de toda a ordem, aqueles que usavam os caminhos. Ali recebiam comida, recebiam roupa, recebiam pouso e também a palavra, o Evangelho, a mensagem de Jesus, né, que Jesus tinha deixado. Então, a proposta da Casa do Caminho é essa aqui, a Casa do Caminho Santana, né? Em todas as Casas do Caminho, irmãs, é manter a casa aberta todos os dias para aqueles que estão caminhando. Quem são os caminheiros agora, os viajantes? Nós mesmos. Nós não somos caminhantes cósmicos, viajores cósmicos da evolução? Pois é. Continuamos os mesmos. E necessitamos de carinho, necessitamos de atenção, como o Daniel estava falando aqui. O atendimento fraterno, para você conversar, bater um papo, desabafar, né? Colocar suas preocupações, o que está te afligindo. Os passes, receber novas energias, né? A água fluidificada. Um pouco de a palestra que reaviva o espírito, que alimenta o espírito e o mental de coisas diferentes. Coisas, vão despertando a gente para coisas diferentes. Então vocês percebem que a proposta continua a mesma. E a proposta é para o espírito. Não é só para o ser encarnado. O ser encarnado faz parte, mas não é só. É para o espírito, a coisa é mais profunda. Então é por isso que a nossa casa fica aberta todos os dias da semana. Né? E tem todas essas terapias, né? Terapias espirituais todos os dias da semana. Bom, então vamos lá, vamos trabalhar. Nós temos uma tarefa aqui que é ouvir aqui o conselho. Hoje a lição é do livro Luz da Esperança, é do Divaldo, né? Divaldo Pereira Franco, todos vocês conhecem, grande médium Divaldo, baiano, está vivo ainda, trabalhando duro. O Divaldo está com 80 e tantos já, né? Olha que maravilha, que exemplo, né? 80 e tantos anos, ainda viaja o mundo todo, levando o Evangelho de Jesus, né? Para todos os cantos do mundo. E o espírito é Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles que acompanha o Divaldo nessa tarefa. E o título do texto é Tormentos. Essa é interessante porque todos nós, aqui nessa vida temporária de encarnados, somos atormentados. Atormentados pela necessidade da matéria, que ela impõe, a matéria impõe necessidades, né? O mundo, a nossa experiência na matéria, ela impõe algumas necessidades. Para começar, a gente tem esse corpo denso para carregar, né? Para começar, uma maravilha, uma máquina fantástica, né? Também uma dádiva do nosso Pai, que nos concede esse instrumento para que nós possamos desenvolver a nossa experiência na matéria, é necessária. Mas, como sabemos, ele exige certos cuidados, né? É uma máquina que exige a nossa atenção também, né? Precisamos cuidar da saúde, né? Precisamos cuidar da parte física, né? Dos exercícios, da alimentação, do repouso, né? Coisa que às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente abusa de tudo isso, não repousa direito, não alimenta direito, né? Não cuida da saúde direito, deixa realmente as doenças chegarem no corpo físico, não barra as doenças lá no emocional, no mental, deixa chegar no corpo físico. Quando chega no corpo físico, aí é que vai realmente correr para os médicos. Ainda bem que temos médicos, né? Tá vendo? Outra dádiva do Pai. Então, nós temos certos tormentos que nós temos que tomar conhecimento durante essa nossa caminhada. Porque, como diz aqui a Joana, no início ela diz assim, ó, a marcha da evolução é ascensional, quer dizer, a gente sempre vai para frente, a gente nunca regride, tá? Ou, no mínimo a gente estaciona, né, Mariana? Se você não quiser seguir, é que nem burro, né? Empaca e pronto, né? Não vou mais. É assim que os burros fazem. Mas para trás você não volta. Quer dizer, é impossível você regredir. Então a marcha da evolução é ascensional, montanha acima das dificuldades, exigindo esforço e comando correto da vontade. Então está aí, nós temos que, nesse nosso trabalho de evolução, nós temos que aplicar a nossa vontade, porque se nós não aplicarmos a nossa vontade, o que acontece? A gente para no meio do caminho, senta no meio fio e fica chorando as mágoas, né? Fica chorando as mágoas. É isso que os espíritos nos alertam. Bom, o que gera então os tormentos? A indisciplina responde, aqui a Joana nos dizendo, que a indisciplina responde pela maioria deles. O que é a indisciplina? Indisciplina é a nossa revolta. Nós sabemos que nós somos crianças espirituais e nós somos assim indisciplinados, como qualquer criança, né? No início. Só pega a criança detesta a disciplina, né? Às vezes elas ficam com raiva dos pais porque os pais querem impor certas disciplinas. Nós, enquanto crianças espirituais, nós temos as leis divinas que nós temos que seguir, que são determinadas pelo Pai, e às vezes nos revoltamos contra essas leis. Gera
a indisciplina. Nós nos revoltamos e quando a gente se revolta contra as leis divinas, a gente cria, nós criamos nossos próprios tormentos. Porque as leis divinas são para todos. E são irrevogáveis. Não adianta você dizer, não, acho que está errado, Deus está errado. Não adianta, e daí? Né? É como as leis civis, né? Estabelecidas. Eu acho que essa lei está errada. Se você infligir, você vai responder. Não tem como. É a lei de causa e efeito, né? A causa da sua existência, né, dos tormentos, é ao mesmo tempo a fomentadora do seu crescimento avassalador. Surgem como fagulhas sem maior importância, caindo, no entanto, em material de fácil combustão, para transformar-se pouco a pouco em incêndio responsável por danos irreparáveis. É aquilo que ele está dizendo no início. A gente permite que vá se instalando em nós certos problemas, que a gente vai deixando por indisciplina, né? Por preguiça, por essa vontade de querer esquecer que é um espírito imortal, e vai deixando as coisas acontecerem. Quando a gente vê, a gente já está tomado por um monte de situações que nos tolhem. Aí tolhe a fé, a vontade, a gente cai na depressão, a gente já está invadido por certos micróbios, né? Vamos dizer assim, por vermes, por bactérias mentais que vão se instalando em nós, criando certos estados espirituais desfavoráveis para nós. Vão gerando descontentamento, né? Nós vamos baixando a nossa, instala-se a baixa estima, né? Então, ela já vai chamando a atenção para isso, que é o quê? A indisciplina. Então, uma das coisas que a gente tem que começar a observar é adquirir uma certa disciplina, tá? E a indisciplina, ela começa a se instalar quando a gente não tem a mente ocupada. Aqui, ó. A mente ociosa abre espaço para que se instalem, propiciando-lhes enraizamentos que lhe facultam o campo para fixação, passando a construir-se uma realidade. Não tem um adágio que diz que mente vazia é a oficina do diabo? Pois é. Coitado do diabo, né? Culpado por todas as nossas mazelas. Pois é. Aquele que não ocupa sua mente com coisas úteis, começa a se instalar nessa mente coisas que realmente vão abrir espaço para irrealidades ou ilusões. Aí ela fala, resumando, normalmente, das experiências infelizes do passado, e aqui ninguém gosta, pô, já vem você com o passado de novo, os espíritos têm as manias do passado, mas é uma realidade, não dá para fugir. Quando a gente fala que nós somos espíritos imortais, é que nós já temos outras experiências, nós estamos numa caminhada cósmica. Nós somos o resultado hoje das experiências que nós já acumulamos. Nós somos o resultado de experiências. Então, como não levar em consideração essa experiência toda? Temos que sim, e está refletindo no nosso presente. Muitos dos nossos comportamentos hoje são reflexos do passado. Tá? Então, normalmente, das experiências infelizes, infelizes, está falando, infelizes do passado, espiritual da criatura, levam-na a repetir os mesmos desmandos que antes a infelicitaram. Porque a vida do homem prefere o imediatismo, que tem uma estrutura deficiente. Atira-se-lhe com avidez e, por mais que sorva a taça embriagadora do prazer, desperta depois, né, mais ansioso e mais frustrado, disputando novos gozos que nunca o felicitarão. É uma verdade, lá no passado, quando nós estávamos menos experientes, nós buscamos experiências que nos dessem felicidade assim a curto prazo. Certo? Então, nós buscávamos ansiosamente, na matéria, todos os meios que nos dessem felicidade. Né? Isso nós fomos acumulando ao longo de séculos. Hoje reflete, nós ainda continuamos com essa tendência de querermos felicidade a todo custo e o mais rápido possível, se possível para ontem. Sem observar o quê? Disciplina. A disciplina nada. Continuamos o quê? Ainda indisciplinados e, como nós falamos, rebeldes. Isso nos leva a um estado de alma de ansiedade. Cria as ansiedades. Tá? E às vezes ele não sabe de onde vem.
porque nós estamos ainda, né, estamos despertando espiritualmente, com preguiça, a gente não percebe que nós estamos sendo de novo açoitados por aqueles mesmos anseios do passado, ou seja, querer prazer a todo custo e felicidade o mais rápido possível, sem merecimento, sem querer construir isso, tá? Então nós temos que observar, nos estudar. Não tem o Sócrates dizia o seguinte: conhece a ti mesmo. Nós temos que buscar nos observar os nossos comportamentos, nossas tendências, porque é no nosso comportamento, nas nossas tendências, que nós vamos observar o efeito das experiências do passado. Então é uma observação bastante interior, bastante nossa, com nós mesmos. Exige um certo esforço de concentração em nós mesmos. Como é que eu reajo? Poxa, eu às vezes sou muito... não tenho muita paciência. Eu sou muito raivoso, eu não quero ouvir as pessoas. Eu sou ainda muito egoísta, eu quero que as coisas sejam resolvidas o mais rápido possível para mim. Tudo isso são coisas que estão arquivadas em nós. E são essas coisas que nós temos que observar. E nós temos que analisar e trabalhar essas más tendências ainda que nós cultivamos dentro de nós. No sentido de quê? De melhorar, tá? É isso que ele chama a atenção aqui. É isso que são experiências do passado. Egoísmo, né? Nesse consumir-se, continua aqui, que resulta de uma busca após outro, adia a conquista dos valores imediatos, únicos que lhe podem propiciar a realização interior responsável pela paz. Quer dizer, nessa nossa ânsia de buscar cada vez mais prazer e realizar coisas e fazer coisas e achar que vamos ser felizes com isso, nós esquecemos realmente das reais coisas que vão nos fazer felizes. Que é isso, amar mais o próximo, é você realmente reconhecer no outro, na tua família, focar o seu real interesse, né? Descobrir que realmente é o outro que vai te fazer feliz, não são as coisas, né? É você buscar uma vida mais harmoniosa com seus parceiros, com seus irmãos, com a comunidade. É isso que vai te trazer felicidade. Não é sucesso, comer bem sempre, ter tudo que você quer da vida material. Isso é tudo coisas momentâneas, que não te saciam, como diz aqui. Saciam momentaneamente, daqui a pouco você quer outra coisa, que nem criança que nós somos. Nós vamos querer sempre mais. Então não adianta a gente focar toda a nossa atenção nessas coisas perecíveis. Nós temos que colocar a nossa atenção em coisas reais, que são coisas sempre interiores, tá? Indisciplinado mental e emocionalmente, cultua os tormentos que possam dominá-lo, exaurindo as resistências e levando-o ao paroxismo da loucura nas suas várias expressões. Porque se a gente continuar nessa loucura, a gente realmente cai nisso aqui, tá? O mais eficiente antídoto para os tormentos é o trabalho. Olha aqui, foco. Então, disciplina. Segundo, trabalho. Olha só que interessante. Então, o mais eficiente antídoto para os tormentos é o trabalho, que preenche as horas desocupadas do indivíduo. Olha que interessante. E nós detestamos. Falar em trabalho, a gente já... não, eu já estou cansado de trabalhar, né? Não é verdade? E vamos lembrar que lá no nosso lar, que é a colônia espiritual de André Luiz, que todo mundo já ouviu falar, a regra sempre foi trabalho. Quando o André chegou lá e começou a compreender essa realidade, o que ele pediu? Trabalho. A gente precisa trabalhar, porque senão eu não aguento, a minha cabeça começa a me pressionar. Então nós também precisamos de trabalho. Vamos nos disciplinar e buscar um trabalho, seja onde for, em qualquer área que você puder trabalhar, tá? Importante, manter realmente foco no trabalho. É ele que vai te salvar. Tua mente, teu comportamento, conforme cultiva as ideias, assim te conduzirás. É importante, realmente, cuidado mental, porque é na mente que nasce tudo. Cuidado com a sua mente, cuidado com o que você pensa, né? Cuidado com o que você pensa. Observa o que está pensando. Esse é um dos trabalhos também que temos que fazer. Porque muita coisa que você está pensando realmente está sendo influenciada pelo passado, e você tem que modificar muita coisa. Então, observar o que está pensando. Impõe-te correção mental. Olha lá. Quer dizer, tem que ter disciplina mental. Impõe-te correção mental, não dando vida às ilusões que buscam corporificar-se no teu mundo íntimo. Porque um dos nossos inimigos são as ilusões. Nessa nossa vida aqui de ansiedade, a gente cria muita ilusão para nós mesmos. A gente cria muita falsa
falsos objetivos. E muitos deles ligados à vida da matéria, que é uma vida que não tem vida própria, né? Não é perene. O que importa é a vida do espírito, que é perene. Essa sim, são os valores espirituais. A matéria são só suporte, gente. A matéria é um instrumento para que a gente utilize, para a gente poder experienciar, para a gente poder ativar as nossas capacidades. Mas não é um fim, sim, é um meio. Através da matéria, sim, nós vamos conquistar combate ao orgulho. Por quê? Você pode ter muito dinheiro e você ajudar o progresso, ajudar realmente a criar empregos, a criar perspectivas. É para isso que servem as coisas materiais. Para que você divida com os seus irmãos em comunidade e auxilie. Mas você está buscando o quê? Você está buscando crescimento espiritual, combate ao egoísmo, você está querendo ser uma pessoa melhor. A matéria te proporciona isso. Mas ela não é um fim em si, é um meio só. E é isso que nós nos perdemos. Aquele que tem recursos, ele acha que ele é o dono do mundo, que tudo é dele, e não é nada dele. A matéria não é. Os recursos não são nossos. Os recursos são do Pai. Tudo é do Pai. Ele deposita em nós, coloca em nossas mãos, nos dando a oportunidade de sermos os distribuidores, os administradores daqueles recursos, mas não somos os donos daquele recurso. Então, na verdade, é uma grande ilusão, aqui falando em ilusão, é uma grande ilusão daqueles que são ricos, por exemplo, que têm muitos recursos, acharem que os recursos são deles. Não é. Eles são meros depositários. E se não fizerem por merecer, quer dizer, se realmente não dividirem esses recursos com seus irmãos, como assim manda a lei espiritual, lhes serão retirados. Né? E serão retirados numa próxima oportunidade. Essa é uma das grandes ilusões que nós cultuamos. Achar que nós temos alguma coisa de material nesse mundo. Não temos nada. E não vamos levar nada também. As únicas coisas que nós vamos levar para o plano espiritual quando nós deixarmos esse mundo são os valores espirituais. Então, impõe-te correção mental, não dando vida às ilusões que buscam corporificar-se no teu mundo íntimo. Outro recadinho aqui. Examina em profundidade o que é mais útil e faze um programa de conquista desse valor, empenhando-te condenado por lográ-lo. A marcha da evolução é ascensional, montanha acima das dificuldades, de esforço e comando correto da vontade. Então está dizendo que essa vida só não é brincadeira, essa vida aqui realmente é esforço. E somente os mais fortes, aqueles que realmente já estão com disciplina, que estão com um pensamento firme, vão conseguir sucesso. Muitos vão falir. Muitos realmente voltam ao plano espiritual falidos novamente. Tá? Então nós temos que entender que essa vida aqui é uma vida de experiência, uma vida que realmente de dificuldades para o espírito. Porque ele precisa realmente dessas dificuldades para adquirir musculatura. É como fazer academia, né? Se você vai na academia e fica só vendo os outros não fazer o exercício, você não consegue adquirir força, musculatura, tônus vital. A vida espiritual é a mesma coisa. Se você vier aqui e achar que isso aqui é um playground, que você veio aqui só para se divertir, nesse mundo, está totalmente errado, é uma ilusão. Muito pelo contrário, você veio aqui para vencer dificuldades, exercitar o teu mental, estudar, exercitar. É isso que você vai crescer. É por isso que muita gente entra nessa vida e sai da mesma forma que chegou, sem acrescentar nada. E se arrepende. Está cheio lá no mundo espiritual de espíritos que, quando voltam, perceberam que perderam toda a existência, dando importância para nada. Aí pede outra oportunidade. Aí está na fila de novo da reencarnação. Né? E a fila é grande, hein? Quando você volta para o fundo da fila, você, putz, grilo, não sei quantos milhões, né? Esperar não sei quanto tempo para ter uma nova oportunidade. É aí que nós vamos lamentar a oportunidade perdida. Né? É que nem agora os filhos também. Os filhos agora não fazem isso. Ah, meu pai falou tanto para eu estudar, eu não fui. Aí quando ele já com 30 e tanto, 40 e tantos, meu Deus, perdi a oportunidade. Se eu pudesse voltar, não é isso? Não é isso aí muitos falam. Se eu pudesse voltar, eu vi minha mãe e meu pai e fazer o que eles estavam me aconselhando. Deus faz a mesma coisa com a gente. Oferece as oportunidades, as reencarnações sucessivas, blá, blá, blá. Nós não utilizamos. E aí quando a gente volta, putz, perdi mais uma encarnação. Aí vai pedir de novo, vai entrar na fila de novo. Não sei o quê. E o pai, como é bondade, né, pura, oferece.
tantas oportunidades quanto forem necessárias. Só que a gente volta numa condição de atrasados, né? Alunos atrasados, que nem na escola, né? Fica repetindo. Você fica como aluno repetente. Bom, tormento. Ele volta aqui no tormento. Toda essa gama de desejos e frustrações, de ansiedade e medos, de amarguras e ambições, de inquietações e mágoas, é enfermidade que deve ser combatida nas suas primeiras manifestações, a fim de não ganhar campo na mente ou no coração. Está vendo? E estão dizendo que tormento, todas essas coisas que nós estamos comentando aqui, não pode realmente, se chegou em nós, não pode ficar. Nós temos que dar um jeito de eliminar isso. Através do quê? Do trabalho, do estudo. O que nós estamos fazendo aqui? Vamos tentar modificar o nosso padrão mental. Vamos colocar outras coisas no lugar disso daqui. Dessas frustrações, dessas ansiedades, dessas amarguras, dessas ambições. Tá? Ao lado da ação, no trabalho a que te dediques, seleciona páginas de otimismo que te emulem a alegria, renovando as tuas paisagens, olha só, mentais, assim adquirindo a beleza interior para suplantar a constrição das sombras tormentosas. O que ele está dizendo? Primeiro, o trabalho. Normalmente todos nós temos uma profissão. Então coloque amor no teu trabalho. Não faça o teu trabalho apenas pelo dinheiro, pelo salário que você vai receber. Não, coloque amor. Porque todo o trabalho, ele está direcionado a uma pessoa, a atender pessoas. Então coloque amor no teu trabalho. Começa por aí, modifique. Não trabalhe só pelo dinheiro. Segundo, comece a ler coisas, a comprar livros que te digam alguma coisa, que te ajude a construir uma nova paisagem mental. Então, abandone aquelas leituras que são só leituras que alimentam só o ego, que não trazem nada de bom para o espírito. Né? Tá aí, nós temos aí uma vasta publicação de livros. Nós somos só em espírito, mas todas as religiões têm os livros, né? Tem até aquele Minuto de Sabedoria, pequenininho, né? Livrinho bom para meditação. E todas as correntes filosóficas têm leituras edificantes nesse sentido. A doutrina espírita, nossa, milhões de livros para ajudar nessa nossa mudança mental. Então, escolha o que você mais goste e faça isso. Trabalhe e estude. Aí ela lembra o seguinte, ó, que os heróis e os mártires, os cientistas e os santos, os próceres e os artistas que se destacaram no conceito histórico da humanidade, conheceram também os tormentos que os sitiavam com frequência. Então, todos nós temos tormentos. Caiu aqui nesse mundo de provas e expiações, não é isso que a gente aprende? É um mundo de provas e expiações. Todos nós estamos sendo provados ou espiando alguma coisa. Nós estamos sujeitos, faz parte. Alguns, apesar da grandeza de seus ideais e das missões que vieram desempenhar, sucumbiram ante as tenazes desse inimigo terrível, que são os tormentos, né? Faliram. A maioria, porém, sobrepondo a força da fé e da vontade, do amor e do trabalho, da renúncia pessoal e da beleza, da solidariedade e da abnegação, conseguiu deixar pelos caminhos percorridos com a sua vitória marcas luminosas para os que viriam depois. Então, nós temos o que ela está dizendo, que a regra é para todos. Muitos conseguem, porque realmente adotaram a disciplina, o trabalho, a persistência, né? A força de vontade, e conseguiram e deixaram exemplos fantásticos para o mundo. Eu vou pegar aqui só o nosso querido Chico, né? Nosso querido irmão Chico, que passou por nós e teve os seus tormentos. Todo mundo sabe que ele foi perseguido, mas não foi fácil a trajetória dele, mas saiu vitorioso, né? Tem o Francisco de Assis, tantos outros que fizeram Madre Teresa de Calcutá, tá? Vários exemplos. Mas só que uma grande maioria sucumbe, né? Falha. Mas vamos ficar com os bons exemplos, porque esses exemplos nós temos que seguir, né? Ele não está dizendo aqui que nós temos que mudar os nossos padrões mentais? Muito bem, os bons exemplos dos grandes que conseguiram, que foram vitoriosos, esses nós temos que observar e, de certa forma, copiar, né? Seguir os exemplos. É por isso que nós seguimos Jesus, né? Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus não é aquela figura mítica que está lá em cima, acima. Não, Jesus é
um irmão nosso, de grande envergadura espiritual, governador desse planeta, que veio até nós e nos deu o exemplo. Ele não vem nos salvar. Essa é outra falácia que vendem para nós. Ah, Jesus nos salvou, nos tirou todos os pecados, levou todos os nossos pecados, nós estamos limpinhos. Não, tudo errado. Jesus nos ensinou como grande mestre que era, como que era o caminho. E deixou o código. Qual é o código? O Evangelho de luz, a boa nova. Então ele não tirou nossos pecados. Ele veio nos ensinar como nós vencermos as nossas deficiências e os nossos pecados. Porque para nós, para os espíritos, não existe pecado, né? Mas como vencer as dificuldades. Jesus veio ensinar isso. Porque cada um tem que vencer as suas. Não tem essa de um outro pegar os meus pecados e salvar dos meus pecados. Nem ele podia fazer. Nem Deus. Nem o Pai faz isso. Porque o Pai estabelece leis e as leis são para todos. Tá? Então vamos tirar isso da cabeça também. Os grandes, inclusive o nosso querido Mestre Jesus, eles nos inspiram para que nós possamos vencer as nossas próprias dificuldades. Nada mais que isso. Tá? Então, um recadinho final aqui da Joana. Não te detenhas, portanto, sob tormentos. Lute e segue. Foi o que Jesus nos ensinou. Jesus não era um homem de ação? Quem viu, quem já conhece a história de Jesus, Jesus desanimar frente às dificuldades? Nunca. Tá? Então luta e segue. A paz te coroará depois. Então o resultado de todo esse trabalho será a paz de consciência. Eu lutei, eu fiz, eu tive coragem de enfrentar as dificuldades. Porque o contrário será como? Putz, eu não tive coragem, eu parei, eu fugi da raia, né? Eu não fiz nada, eu podia ter feito, não fiz. Então, nós temos que lutar e seguir, porque a paz vem dessa luta que nós travamos. Se nós não fizermos o que nós temos que fazer, que é de nossa responsabilidade, ficarmos na preguiça, no desleixo, nós vamos nos arrepender depois e vamos dizer para nós mesmos, não vamos dizer para Deus, para Cristo, que eles não vão cobrar nada. Deus não cobra nada, Jesus não nos cobra nada. Vamos cobrar de nós mesmos. Putz, eu tive a oportunidade e não fiz. Não é isso? Eu tinha tudo para vencer e por preguiça eu não fiz. É isso que a gente vai fazer. Como as crianças fazem hoje, né? Poxa, meu pai me deu tudo, pagou estudo, mandou para a escola e eu por preguiça não fui. Hoje, ó, perdi tempo. É assim que nós vamos também pensar se nós não tomarmos a vida em nossas mãos. Porque a vida é nossa. Nós é que fazemos nossos destinos. Vamos parar de nos iludir. De achar que a gente pode delegar isso para o pastor, para o pai de santo, para o padre, para o orador espírita. Isso acabou já, para o guru. Não, gente, cada um é dono do seu destino. E cada um vai construir a sua própria história. O máximo que os nossos, esses espíritos que nos servem de exemplo, podem fazer é servir de exemplo. Mas quem que vai modificar? Somos nós mesmos. Aplicando o quê? Vamos repetir aqui, ó. Disciplina. Trabalhar efetivamente. Buscar mudar o nosso padrão mental com leituras edificantes. Leituras, filmes. Tá? É trabalho. As pessoas pensam que nós vamos modificar, vamos criar uma nova consciência espiritual, religiosa, por osmose, assim, que vai cair do céu. Que só basta falar, eu creio em Deus. Já vai modificar alguma coisa. Eu creio em Jesus, eu acho que realmente ele é o nosso governador espiritual. Tá bom. Não, tem que ter ação, tem que ter trabalho, tá? Em qualquer campo que você acha que pode colaborar, tá bom? Seja no teu trabalho profissional, seja no trabalho voluntário. Se for nos dois, ótimo. Mas você tem que reconhecer que realmente faz parte dessa humanidade, que você é um filho de Deus e que todos, a humanidade é teu irmão. E aí sim, você muda essa relação, tá bom? Então é isso que o texto está pedindo para a gente fugir dos tormentos. Porque os tormentos nascem das ilusões. Tá bom? E aí, como diz aqui, ó, no livrinho Minutos com Chico, do José Carlos de Luca, ele diz o seguinte: estamos encarnados na Terra, espíritos imortais,
que somos, né? E quando ele fala que é espírito imortal, porque nós tivemos no começo, não temos fim, tá? Nós não somos eternos, porque eterno é só Deus, que não teve começo nem fim. Mas nós somos criados, e a partir do momento que nós somos criados, não temos fim. Então estamos encarnados na Terra, espíritos imortais que somos, para nos humanizarmos, de modo que todo processo de ódio ou de cólera é reminiscência da nossa vida pregressa, da nossa vida animal. Então, vamos observar esse nosso passado, vamos nos observar nossas tendências, e aí vamos começar a nos curar, tá? Nós mesmos vamos nos curar, só nós podemos nos curar. Os nossos irmãos espirituais só podem nos ajudar nesse processo, mas quem vai atuar no processo e fazer? Nós. Vamos assumir em nossas mãos essa responsabilidade para com nós mesmos, tá bom? Fazendo esse exercício, estudando e vendo o que nós temos que modificar. Gente, se a gente não tomar essa atitude, eu diria que é quase assim, esse trabalho que a gente faz de busca espiritual, ele não surte o seu efeito 100%. Se nós viermos nas casas, qualquer casa, querendo que o outro vá fazer esse trabalho por nós, e aqui no nosso caso, vamos pegar umas casas específicas, os espíritos vão, eu vou lá porque os espíritos vão fazer isso por mim. Esqueçam, eles estão aqui para nos ajudar. Mas nós é que temos que ativar a nossa vontade e tomar nas nossas mãos o nosso destino. Aí sim eles vão nos ajudar. Se nós não fizermos isso, não ter essa vontade ativa, realmente a coisa não vai acontecer e nós vamos continuar com os nossos tormentos. Porque nós vamos falar, poxa, eu vou lá na casa e não acontece nada, não resolve nada, eu também já estou perdendo a minha fé, não é isso que ele fala? Não resolve nada, isso não existe. Aí começa a atacar os espíritos, né? Isso não existe, isso também não funciona, não é isso que a gente fala? É um tormento, a gente começa a instalar o tormento dentro de nós de novo, tá vendo? Em vez de a gente chegar aqui e falar, não, eu sou o dono do meu destino, os irmãos espirituais estão aqui, eu sei que se eu for sincero comigo mesmo e eu fizer a minha parte, eles também vão fazer a parte deles. É isso que tem que ser compactuado. Nós vamos adquirir paz com isso. Toda semana nós vamos estar vindo aqui na casa com esse compromisso, ou seja, eu estou indo à casa encontrar com os meus irmãos espirituais e juntos nós vamos melhorar todo esse quadro que eu estou querendo melhorar. É isso que nós temos que pensar. E aí sim, com essa firmeza de pensamento, tendo a certeza que eles estão nos assessorando, com a assistência do nosso querido Jesus e de Deus, nosso Pai, que está acima de tudo, nós vamos melhorando. Nós vamos melhorando o nosso padrão mental. E ao melhorar o nosso padrão mental, tudo melhora. Porque o nosso mental é um corpo superior. À medida que ele ordena, tudo o demais começa a obedecer esse comando. É isso que é fé, gente. Não é dizer, eu creio em Deus, creio em Jesus, mas cadê a tua fé realmente verdadeira? Calcada. Qual é a base? A base da nossa fé tem que ser a certeza. E nós temos que vir aqui para essa casa com essa certeza. Tá? Com essa certeza. Aí nós vamos realmente construir a nossa vida e o nosso destino em outras bases. Perfeito? Então, olha, disciplina, trabalho e mudança de padrão mental. Ok? Beleza? Paz a todos. Vamos pedir que Jesus continue nos assessorando com seu amor infinito e que o Pai nos sustente nas lutas da vida e nas dificuldades, hein? Porque as dificuldades e as lutas vão estar aí para serem enfrentadas. E nós vamos precisar dessa certeza, dessa fé para ter coragem para enfrentar aquilo que nós temos que enfrentar. E aí ficarmos cada vez mais fortes. Isso que é o milagre. Ficarmos cada vez mais fortes, mais estruturados para avançar, porque a luta, como diz aqui, a marcha da evolução é sempre para frente. E é isso que nós estamos fortalecendo, para que a gente tenha fôlego, tenha musculatura para conseguir levar adiante essa luta. Essa é a proposta, viu, meus queridos? Então, que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine os corações, hoje e sempre, nos dando força e coragem para prosseguir a nossa caminhada evolutiva. Graças a Deus. Alguém quer fazer alguma perguntinha, alguma colocação a respeito de hoje? Sintam-se à vontade. Aproveitem. Hoje eu estou inspirado.
Mas é isso que tem que ser, né? Temos que ter essa inspiração, essa alegria, tá? É isso que nos move. Não, ninguém. E essa coisa do passado é interessante, né? Porque aqui no meio espírita estamos acostumados com isso, né? Mas as pessoas que não estão acostumadas falam, poxa, os espíritos sempre falam que dá tudo no passado. Não. O passado é a base do presente, não é verdade? Como esse presente aqui, o que nós estamos fazendo aqui, vai ser a base do futuro. Nós temos que ter essa perspectiva, porque senão a gente não constrói essa fé que nós estamos buscando. A fé. A fé, ela nasce dessas certezas, queridos, de que nós somos viajantes cósmicos. E que em cada etapa nós vamos construindo, vamos colocando tijolinho nessa nossa construção. Perfeito? E o que vai dando beleza nessa construção, realmente é o combate do egoísmo. Nós somos pessoas cada vez melhores, mais amorosas, né? Pessoas mais equilibradas. É isso que vai dando beleza à nossa construção. Então, por isso que é importante a gente adotar essa pedagogia espírita, porque ela nos diz, olha, nós somos o resultado de experiências. Não é legal isso? Já pensou se nós fosse, não, você nasceu pronto, pronto, não muda nada. Então, não tinha sentido ficar esse discurso todo aqui. Porque você já nasceu pronto, você já é, né, uma estrutura. Não, Deus não criou ninguém pronto. Ele diz, todos foram criados simples e ignorantes. O que Deus vai dando para nós como Pai amoroso que é? As condições. E nós vamos construindo, nós mesmos vamos construindo a nossa vida. Vamos nos construindo. Porque senão seria todo mundo igual. Vocês veem que não é todo mundo igual. Por que não é todo mundo igual? Cada um é um. Porque cada um é um. Cada um faz sua própria construção. Perfeito? Adotando isso, nós vamos ficando tranquilos, mais serenos, porque sabemos que o Pai nos assiste, né? Como o Criador. E que não nos falta assistência. Quem que nos dá assistência? Os prepostos do Pai. Quer dizer, irmãos maiores nossos, com mais experiências, que são encarregados de orientar a nossa evolução. Lógico que não estamos sozinhos, estamos sendo amparados. Poxa, mas como é que eu recebo essas instruções? Pela intuição, querido. É aqui, eles falam na tua intuição. Então, por isso nós temos que ficar atentos ao que eles estão nos conectando, nos falando. Tá? E aqui o momento é esse. Às vezes aqui é o momento que a gente se aquieta um pouquinho, esquece os problemas, e eles se aproximam de nós um pouco mais. Tem mais liberdade de ação. Aí é onde eles veem doenças que estão se instalando, já tiram. Muita gente pensa, não acontece nada. Gente, vocês não sabem metade. Vocês estão aqui sentadinhos, já tem o pessoal analisando, aparelhos 1000 aí analisando, vendo já doenças que vocês estão instalando no corpo mental, emocional, já estão sendo retiradas antes de chegar no corpo físico. Doenças que já estavam no corpo físico também já são tiradas. Entendeu? É esse o trabalho que eles fazem. Agora, eles fazem o trabalho deles. Muitas vezes nós não fazemos o nosso, que é ficar tranquilo e confiantes. Muitas vezes a gente senta aí e fica, não sei o que estou fazendo aqui. Muitas vezes senta, não sei o que estou fazendo aqui ouvindo esses doidos, né? Esses papos malucos. Né? E aí se desconecta. Quando se desconecta, as coisas não acontecem, é claro. Porque tu tem que ter conexão. Então, fé nós temos que construir, é trabalho. E em cada encarnação ela se fortalece, tá bom? E nós vamos caminhando porque, como vocês sabem, nós estamos a caminho do anjo. O nosso destino é sermos anjos, nós também seremos anjos. Né? Só que isso não é só adquirir as asinhas maravilhosas, é muito mais responsabilidade. Quanto mais a gente cresce, mais responsabilidade a gente adquire, porque nós temos que fazer a nossa parte, não é verdade? Não é assim que o professor ele também nasce, cursa tal, chega, PhD, quando ele chegar no ponto, ele tem que voltar, né, para ensinar os que estão começando. Não é assim que acontece? Na vida espiritual também é assim. Nós vamos ser anjos sim, vamos ser arcanjos, mas a nossa responsabilidade também vai ser muito grande, porque nós vamos ter que ajudar os nossos irmãos que estão na retaguarda. Tá bom? Ok, vou encerrar, senão eu vou ficar aqui a tarde toda, tá? Muita paz a todos e espero que vocês continuem frequentando a casa com essa alegria, principalmente alegria, hein? No dia que vem aqui, alegria. É outro ponto, tem gente que às vezes vem obrigado para casa, eu vou lá porque a coisa está pegando, caramba, não estou com a mínima vontade. E às vezes é mesmo, nós temos inimigos também que às vezes não querem que a gente melhore, não é verdade? Mas nesse dia que a gente vem para casa, exige preparo, você tem que levantar cedo e falar, hoje é o dia de ir na casa.
Então você já coloca. Então eu já vou ficar, já faço uma prece aos meus irmãos, me assessorem, me ajudem, para que eu possa ir na casa hoje com alegria, com esperança, com fé. Se puder, já leia um texto, né, que harmonize, né, que dê uma mudada no padrão mental. Então se prepare, não venha de qualquer jeito, tudo exige preparo. Como você coloca uma roupa, né, coloque também uma roupa mental. Então se prepare, coloque alegria no seu coração. Hoje eu vou na casa me encontrar com meus irmãos espirituais, com meus guias, com meus mentores, amigos, né? Com todos aqueles que se preocupam comigo, que vão estar lá e com certeza vão me ajudar no que eu preciso, naquilo que eu mereço, não é isso? Então, coloque esse sentimento, queridos. Aí vocês vão realmente mudando os tormentos para uma coisa mais alegre, mais leve, tá bom? É isso aí. Muita paz a todos. E hoje trabalho, né? Deixa eu pegar a aguinha aqui que eu usei as cordas. Caetano vai ficar mais um pouquinho aqui, que a gente tiver alguma dúvida depois, a gente conversar um pouquinho também, tá bom? A gente vai agora aproveitando mais esses momentos que a gente está aqui, né, recebendo essas energias desses irmãos, como foi dito hoje, que esse passe e esse trabalho todo que é feito a partir do momento que a gente acorda, aliás, todos os dias das nossas vidas, né, e aqui é feito esse trabalho, né, desse trabalho de cura, desse trabalho dessa inspiração que é trazida para nós, que isso possa adentrar no coração de cada um com paz, com tranquilidade, que a gente possa respirar, sentir nossa respiração, sentir nosso coração. Isso é importante todos os dias da nossa vida, porque a gente, sintonizando, como foi dito, conosco mesmo, a gente consegue se desvencilhar da materialidade tão presente em nossos corpos, tão presente e densa no ambiente, e a gente se sintonizar com um plano maior sempre, com essa natureza bela dessa terra abençoada. Então sempre vamos respirar, sentindo os batimentos do nosso coração, inspirando, expirando, silenciando nos momentos certos, falando nos momentos que devemos falar sempre. Que possamos, através dessas energias, também emanar essa luz que recebemos em retribuição, agradecendo, enviando também ao resto do planeta, as pessoas que ainda necessitam e que não têm a capacidade ainda de chegarem a esta casa e a outras casas, aos irmãos nas ruas, as pessoas que ainda sozinhas necessitam desse carinho, desse amor, que possamos levar essa luz em pensamento até esses irmãos, a todos os irmãos com dificuldades, doentes nos hospitais, nos manicômios, nos orfanatos, aquelas criancinhas tão necessitadas, os idosos nos seus asilos. Que possamos vibrar por esse país, que em todos os setores possa haver mais comunhão, mais respeito, que às vezes, como foi dito, devemos silenciar mais, vibrar mais positivamente, para que esse país tão belo possa se levantar, se reerguer com honestidade, com paz. Que possamos vibrar a todos esses homens que comandam o amor e não a raiva, que às vezes sentimos, mas vibremos o amor. Que possamos ir ao nosso lar, esta célula primeira, que possamos levar amor a todos os nossos familiares, independente da forma de quem vive conosco, seja pai, mãe, irmão, irmã, amigos, aqueles que vivem em nosso lar, que possam ter a paz, que possamos levar essa luz e esse ambiente de paz
que recebemos aqui e aos nossos lares. E que todos tenham uma excelente semana, com paz e fortalecimento. E acreditem e tenham esperança em dias melhores. E lutem por isso. Graças a Deus. Se tiver uns pouquinhos chamando todos.